Desde pequena, a sensação de vazio me acompanhava. Eu via outras crianças brincando, sorrindo, cheias de energia e alegria, mas eu nunca entendi como elas conseguiam sentir isso de uma forma tão natural. Para mim, sempre foi mais difícil, sabe? Eu tinha sorrisos, mas eles eram apenas uma máscara. O vazio estava lá o tempo todo e ele não sumia. Não importava o que eu fizesse. Eu nunca soube o nome disso, mas desde sempre eu sentia uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Eu cresci aprendendo a esconder isso de todos, até que me tornei uma mulher adulta. Eu casei cedo porque eu acreditava que o casamento e a maternidade seriam o que me salvariam, que se eu tivesse uma família, esse vazio finalmente faria sentido. Mas ao contrário do que eu esperava, o peso da minha depressão não foi embora. Na verdade, ele se intensificou com o tempo. O meu marido, que no início era compreensivo, começou a ficar frustrado com a minha ausência emocional. Eu estava ali fisicamente, mas o meu coração, a minha mente estavam em outro lugar, em um lugar escuro onde eu mal podia respirar. Eu tentava muito, mas eu não conseguia me conectar. Ele me dizia que eu parecia distante, que ele não sabia mais como me ajudar. E eu não sabia o que responder, porque eu também não sabia o que estava acontecendo comigo. A depressão se tornou um monstro que tomou conta de mim, um monstro que eu não sabia como domar. Quando eu me tornei mãe, achei que isso seria a chave para a dor que eu carregava. Eu amava profundamente os meus filhos, mas o peso da minha mente e a sensação de inadequação só aumentaram. Eu me via tentando ser uma boa mãe, mas o meu próprio sofrimento me impedia de estar ali verdadeiramente presente para eles. Eu sentia como se estivesse os decepcionando, como se a tristeza que eu sentia fosse uma carga que eu passava para eles mesmo sem querer. A tragédia aconteceu em uma tarde que deveria ser normal, mas se transformou em verdadeiro pesadelo. Estávamos em casa, todos felizes, planejando o fim de semana. Foi quando o telefone tocou. O meu mundo parou naquele instante. Um acidente de carro. Meus filhos não sobreviveram. O vazio que eu já carregava se transformou em um abismo profundo. A dor era insuportável. Eu me vi afundando em um lugar sem retorno, uma escuridão tão densa que parecia me engolir completamente. O meu casamento, que já estava fragilizado pela minha depressão, se desfez nesse momento. Não havia mais palavras, não havia mais força para tentar salvar o que restava. O meu marido, incapaz de lidar com a minha dor e a nossa perda, se afastou completamente. Eu não culpava, porque eu também estava perdida. A dor de perder os filhos dói mais do que qualquer pessoa poderia suportar. Quando ele saiu de casa, eu fiquei completamente sozinha. A depressão, que nunca me deixou, agora me envolvia cada vez mais. Eu não sabia o que fazer nem por onde começar. Eu já não via mais sentido em nada. Os dias passaram, mas as semanas e os meses se arrastaram. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia fazer nada. Eu me sentia como se estivesse caminhando por uma vida que não era mais minha, como se fosse uma pessoa completamente diferente da que eu era antes. A dor da perda me consumia. O vazio estava mais presente do que nunca. Foi então que, em meio ao abismo mais profundo do que eu já vivi, algo inesperado aconteceu. Eu estava em um centro de apoio à adoção tentando entender o que poderia me ajudar, quando eu vi um menino. Ele estava ali, sentado em um canto, olhando para o nada, com os olhos tão tristes quanto os meus. Ele tinha uma deficiência, uma condição que o tornava ainda mais vulnerável no mundo em que nós vivemos. Um mundo que sabemos que pode ser cruel com quem é diferente. Eu não sei o que foi exatamente, mas algo dentro de mim despertou naquele momento. Era como se naquele olhar perdido eu visse uma dor semelhante à minha. Eu não sabia se eu estava pronta para ser mãe de novo, nem se eu poderia dar a ele o amor e a segurança que ele merecia. Mas o que eu sabia
era que, de alguma forma, ele poderia ser a minha chance de começar a curar a dor que me consumia. E por mais que eu estivesse quebrada, por mais que eu sentisse a sombra da minha depressão me acompanhando, eu sabia que eu precisava tentar. Ele também precisava de amor. E talvez juntos pudéssemos encontrar uma forma de seguir em frente. Eu adotei aquele menino e no começo foi difícil. A dor da perda dos meus filhos nunca desapareceria. Mas ao olhar para ele, eu percebi que havia algo novo se formando dentro de mim. Eu começava a ver um propósito, uma razão para continuar. Ele me ensinou que, apesar de tudo que eu tinha perdido, ainda havia espaço para o amor, para a cura. Ele não curou a dor da perda dos meus filhos, mas me deu uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Ele me mostrou que, embora a vida tenha me roubado tanto, ainda havia algo precioso para ser dado, havia amor. Através dele eu encontrei uma nova razão para viver. Hoje a depressão ainda é uma parte de mim, mas ela não me define mais. Eu aprendi que a cura não é um processo linear. Há dias em que a tristeza ainda me invade. Eu me sinto fraca. Há outros dias em que a esperança parece distante. Mas a diferença agora é que, ao olhar para o meu filho, eu vejo um motivo para continuar, para seguir em frente. Ele me deu uma nova chance, uma nova perspectiva. Ele me ensinou que, mesmo nas sombras, há sempre uma possibilidade de encontrar a luz. E com ele ao meu lado, eu encontrei uma força que eu nunca soube que possuía. Eu aprendi a viver novamente. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, Ana, eu sei que a dor que você carrega não é fácil de descrever, né? A perda dos seus filhos, a dissolução do seu casamento, a depressão que nunca te deixou em paz, tudo isso são pesos imensos. Ninguém deveria passar por tudo que você passou, e eu sei que muitas vezes a tristeza parece ser a única companhia fiel em sua vida. Porém, amiga, eu quero que você saiba que não há vergonha nenhuma em sentir dor, e não há vergonha nenhuma em precisar de ajuda. Eu vejo em você uma mulher que carrega uma força silenciosa, mesmo quando não consegue reconhecê-la. A depressão pode fazer a vida parecer sem sentido, e a perda de algo tão precioso como seus filhos deixa uma cicatriz profunda. Mas, Ana, minha amiga, eu preciso te lembrar que a dor não define quem você é. Ela faz parte da sua história, sim, mas ela não é o começo nem o fim de tudo aquilo que você é e nem daquilo que você pode ser. Amiga, você se deu a chance de amar novamente, de dar o seu coração a alguém que precisa de você. E isso, amiga, é um ato de coragem monumental. E eu sei muito bem que a ideia de se arriscar de novo depois de tanta perda pode ser algo completamente assustador. Mas, amiga, optar pela adoção foi um verdadeiro ato de amor. E ao fazer isso, você já começou a curar uma parte de si mesma, a parte que parecia vazia e sem propósito. Não se engane, você não está sozinha nessa jornada. Não é só o seu filho que está recebendo amor e cuidados, você também está recebendo amor e cuidados. Amiga, você está começando a se curar ao dar para esse menino um lugar cheio de amor e respeito. Lembre-se de uma coisa: a cura não é uma linha reta. Existem dias que você vai se sentir exausta, e existem dias que o peso da sua história vai parecer insuportável. E, amiga, tá tudo bem. Não tem problema nenhum em ter dias difíceis. O importante, amiga, é que você tem se esforçado para dar a si mesma um novo começo. E isso, amiga, é um passo enorme. Você é muito mais forte do que você pensa que é. E, Ana, mesmo quando o vazio te chamar, você tem a capacidade de se reconstruir e começar tudo de novo. Adotar um filho, especialmente um que precisa de cuidados especiais, é um ato de mais puro amor. Mas também é um caminho de aprendizado e de paciência consigo mesma e com ele. Às vezes, amiga, você vai se sentir perdida e sem respostas e tá tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas o tempo todo. O que você precisa, Ana, é dar permissão a si mesma para viver o presente e abraçar cada pequeno momento de felicidade. Quando o seu filho sorrir para você, quando ele precisar de um abraço seu, lembre-se de uma coisa: você tem algo fundamental para oferecer. Você tem amor incondicional.
O fato de você estar aqui contando a sua história mostra que você não desiste, que você está lutando em meio a tanta dor. Você encontrou a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. E isso, Ana, é a verdadeira força. Não é sobre não sentir dor, mas sobre encontrar o caminho para seguir em frente, passo a passo, com tudo aquilo que você é. Por favor, não se cobre demais. Não é fraqueza pedir ajuda, não é fraqueza procurar apoio quando se sentir sobrecarregada. Se necessário, busque terapia, converse com alguém que possa te ajudar a entender o melhor que você sente. E saiba que, embora o caminho à frente ainda seja longo, você tem em suas mãos a capacidade de se reconstruir e criar uma nova história. A vida, minha amiga, ainda pode surpreender. Ana, eu acredito que você é mais do que capaz do que escrever um futuro cheio de luz, amor e paz. Lembre-se sempre de que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz dentro de você. E essa luz vai te guiar sempre. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.